Hoje no estúdio ao vivo, o cantor, compositor, multi-instrumentista e grande amigo de tantos anos, Sadi Sebald. É uma honra, um privilégio estarmos aqui no estúdio ao vivo com essa fera, com esse cara que tem um histórico, isso não só na música gospel, mas anteriormente à música gospel, músico desde sempre, né, Sadi? É Mais assim a história. Assim, ó, nos primórdios, quando é que começou? Olha, isso começou com um conjunto chamado Sol Nascente, com a turminha do Guarani. Aqui em Novo Hamburgo. Que depois virou Shakes. Shakes, aquilo estava muito, Sol Nascente estava muito... Sim. Né? E aí, mais tarde, foi pro um grupo chamado Comanches, e que virou evento. Mas o Né? Shakes, esse era mais Jovem Guarda, era mais rock. Sim, totalmente. Porque ali era uma fase de Jovem Guarda. Era uma turma bem legal. O Reninho, guitarrista bom na época, né? E se fazia muita música instrumental. Tinha no Brasil, tinha grupos instrumentais bastante. Sim, Jet sim. Black, aquela turma, né? Incrível, Sim. Né? E era bem bacana, né? Que legal. Tudo bem rudimentar ainda, né? Imagina, né? O equipamento da gente... Amplificador. Cabia tudo num porta-mala do carro e sobrava espaço. Vocês utilizavam aquela caixinha Giannini que tinha um trêmolo. Sim. Que, aliás, o trêmolo era Mas muito isso bom. foi mais tarde. Daí já era o equipamento. Não sei se tu consegue falar um pouquinho mais perto do microfone. Consigo? Até porque depois, quando tu soltar a voz, daí tu pode sentar um pouquinho mais para trás, né? Essa dinâmica. Vou ver se me lembro disso. Essa dinâmica Alcione, né? Alcione que canta aqui, daqui a pouco ela puxa o microfone aqui para baixo. E musical evento, grande Molinha, que eu quero que seja um dos nossos entrevistados aqui em breve. Né? Acho que seria legal seria trazer essa turma toda aí. Mas era uma outra realidade também, a questão das bandas bem de baile, diferente. né? Até porque eu lembro, isso lá na década de 70, num baile que eu fui no Santa Cecília, década de 80, eu acho. Década de 80 eu já era adolescente. E aí um grupo lá tocando, eles tocavam desde músicas mais populares até rock, Queen, né? Tocaram Another Bites Dust, mas tocaram em cima, assim, um baixista muito bom, né? E se tocava de tudo, né? E essa escola do baile é uma coisa bem impressionante, porque Sim. o cara até porque o cara começa a tocar às 11 para as 5, né? Então, é uma maratona o negócio, né? E essa transição, Sadi, de todo esse universo da música, enfim, do trabalho, do operário da música, né? Para essa música mais de adoração, de louvor, que é a música gospel, quando é que se deu isso? Bom, eu já... Na época, quando nós nos envolvemos mais com a igreja, eu e a minha esposa, a Marta, né? Nós já vimos escutando uma porção de grupos assim, e eu acho que uma coisa que eu preciso mencionar aqui é que um sábado de manhã, ali no centro, na praça, eu vi um grupo de uma garotada chamada Gênesis, tocando na praça, né? E eu achei eles também com pouco equipamento e tudo, mas eu achei tão corajosos, né? Pensei, puxa vida, essa meninada está fazendo alguma coisa. Nessa época eu já tinha saído, tinha parado de tocar comercialmente, eu não queria mais mesmo, né? Deus já estava falando comigo, já estava falando ao meu coração que isso estava encerrado, né? E não estava sem tocar. E eu pensei, puxa vida, realmente me tocou muito aquela turma, sabe? O Joela, a Elaine, o Isaac, aquele pessoal, né? O Paulo. E eu comentei aquilo com a minha esposa quando eu cheguei em casa. Eu disse, puxa vida, hein? Esses meninos estão lá, se arriscando no meio do povo, né? Com o evangelho, né? Mas eu fui conversar com eles lá. E eles convidaram para um ensaio, lá no Guarani, para variar, lá no Guarani. Aí eu fui no ensaio deles. Na Rua Andrade Neves. Isso, eu acho que era no meio do Arroio. No Arroio, Aquela escada tenebrosa na parte de cima. E aí, achei muito legal o ensaio. E o Joel disse, muito, né, na dele, assim, né? Tu não está tocando, né? Eu falei, não estou. Tu não ia considerar, assim... A possibilidade? Isso, de tocar. Tocar conosco. Imagina, né, cara? Eu digo, olha,
Vou considerar assim. Quando terminou a frase, tu já estava com a guitarra do lado. Lá. Né? Eu fui de baixista, né? Tu era baixista. Eu era o baixista do Gênesis, né? Aí levei um amigo meu junto, Edio, que agora está na França, está na Itália, lá, está tocando muito, cara, né? E aí nós ingressamos. Foi ali reverb aqui no violão. Não, é só segurar as cordas. Tá. Ali foi a minha entrada na área da música gospel, né? Daí Sim. Foi mais ou menos naquela época ali que a gente se conheceu. Isso foi em 82, por aí, Isso, né? Eu acho que foi. Né? Foi muito legal. Foi uma época assim. Muito legal. E dali pipocaram várias bandas. Teve o Videira lá do Marco Biller. Isso, né? do Aguinaldo. Teve uma Aguinaldo, teve uma galera ali que começou. Eles também estavam fazendo um trabalho bem legal, jamais. Né? Eu tive também dois grupos assim que foram muito marcantes para mim. O Semente de Vida, né? Sim. Gospel já, né? Sim. E o grupo Boas Novas, que eu fiquei durante um tempão e que foi realmente foi um trabalho mas muito ele era mais bacana. Focado no louvor mesmo, não era mais evangelístico, era mais louvor. Isso, né? mas a gente... Ops. Não, tranquilo. Mas o grupo, o Gênesis era mais evangelístico, né? Assim, sim. Né? E dessa época do Gênesis, qual a música que marcou, assim? Tu te lembra de alguma? Deixa eu ver. Tinha uma porção, Olha, tinha umas quantas, tinha uma do Joel, que falava sobre Eis-me aqui, Senhor. E o Roquinho do Pastor Eloy. Esse aí. Roquinho era... Por mais que eu já tenha dito que não é meu, que eu fiz, todo mundo não. Que eu fiz o uso campeão. Né? Mas o pessoal põe lá, não, é dele, né? E eu rearranjei, peguei mais rockabilly, o negócio, né? Sim. Mas esse é um clássico, né? Mas essa música, para aquele cara assim e hoje em dia é uma realidade. Hoje em dia, como naquela época também era, mas hoje muito mais. Sim. Essa questão das drogas. Eu acho que quando se canta essa música, aquele cara que está... E essa música então vai para essas pessoas aí que talvez tenham pessoas que tenham esse problema, que isso é uma doença, isso é um problema espiritual, seja o que for. Mas a gente espera que com essa música agora com o Roquinho, tu pode fazer ela, que a pessoa reflita sobre isso. Eu não sei se eu vou me lembrar. Mas a gente consegue, eu acho que eu me lembro também. Vamos tentar. Arriscamos assim mesmo? Eu não me lembro nem o tom. Bem naquele nosso estilo, né? Quando a gente tocava junto, eu, tu, o Daniel e o... Isso. O Ralph. Qual é o tom aí? O Mi, tom é Mi, Vamos lá então. Eu andava perdido na estrada escura de um falso paraíso. Vivia acorrentado no vício das drogas, pois era um viciado. Mas um dia alguém apareceu e algo melhor que as drogas me ofereceu. Era Jesus de Nazaré, que me mostrou o caminho da fé e me deu alegria de viver. Eu andava perdido na estrada escura de um falso paraíso. Acorrentado no meio das drogas, pois era um viciado. Mas um dia alguém apareceu e algo melhor que as drogas me ofereceu. Era Jesus de Nazaré, que me mostrou o caminho da fé e me deu alegria de viver. E me deu alegria de viver. E me deu alegria de viver. Inesquecível.
o saudoso Pastor Eloy, que era uma coisa impressionante, né? Bom guitarrista. Muito bom guitarrista. Também teve uma experiência de vida, né? Que foi uma coisa forte, né? foi muito foi forte. dependente, foi dependente químico e depois Muito forte, né? depois era pastor e era uma benção, era uma pessoa, sim. né? Um cara Era uma muito bênção, legal. sim. Eu mantive um Né? contato longo com ele. Sim. A gente é muito saudosista, sabe? A gente senta e começa a lembrar. Não, de um- não querendo criar um clima, mas isso tem a ver com a idade. É também. Quando o cara começa, aquele tempo. Lembra, E quando eles começam a chamar a gente de tio Sadi, tio Fernando, deu. Agora, a coisa boa disso tudo é que assim, muito embora a gente tenha essas lembranças, eu acredito que a gente não ficou naquele tempo, né? Essa evolução toda. Sim. Muito embora, talvez seja uma leitura errada, né? Até porque tem muito grupo, muita banda gospel agora. Até porque na época a gente nem chamava de gospel, né? Era grupo cristão, era banda cristã. Rock cristão. Rock cristão. O famigerado rock cristão. Levei alguma pedrada por causa que dava disso. polêmica na época. Né? Então, hoje tu vê... Sim. Eu acho que tem até funk cristão, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, Rap. de cristão. sertanejo universitário cristão, né? Está rolando tudo. Mas, e talvez isso é um sinal da evolução. E eu acho que a gente está conectado também, porque tu está atento a tudo que é novidade. Quando a música é boa, independe do tempo que ela foi feita, né? Eu acho que é por aí. Mas nós não queremos te cortar, Fernando, mas acho que nós somos privilegiados, né, Fernando? Nós vivemos uma época em que a coisa começou, o Azaf, esses pioneiros aí, né, grandões, assim, começaram e a gente... Deus acabou envolvendo a gente nessa onda toda, né? Tinha o Azaf, o pessoal de Porto Alegre. Tinha o pessoal de Goiânia. O pessoal de Goiânia né? também. E outra... falar em Azaf, foi segunda-feira da semana passada, ele esteve lá na igreja. Era aqui? Foi aqui na congregação, porque eu vi umas fotos dele. E ele teve também aqui no Figueiró, também, né? Cara. Ele me chamou para tocar com ele na bateria lá. Fiz a bateria e disse, depois de tantos anos, vamos tocar juntos de novo. Agora ali era... bênção que foi aquilo. O João Batista era um grande guitarrista, o João Batista que tocava... Da outra vez que o Azaf teve, o João estava junto. O João é uma coisa impressionante. O João é baita baixista, arranjador. Antes de entrar no nosso break aí dos apoiadores culturais, teria mais uma para a gente fazer? Daí vamos fazer mais uma? Podemos fazer reflexões. Quer fazer reflexões agora ou deixar essa música lindíssima para o final? Podemos fazer o final. Vamos então o quê? O Salmo 23 agora? Acho que a gente podia fazer. Essa é bonita. Vamos fazer. Vamos fazer essa. A gente podemos. Sim. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada da morte.